Era uma noite abafada no STF, daquelas em que o peso do ar competia apenas com a densidade dos processos acumulados na mesa de Xandão. Ele estava ali, afundado em reflexões e em sua poltrona de couro, um retrato perfeito de um magistrado em busca de sentido, ou talvez de vingança. Mal sabia ele que aquela noite traria algo bem mais inusitado do que um simples despacho judicial. Como em um clichê de literatura barata, o cheiro de enxofre denunciou a chegada de uma figura peculiar. Surgiu como quem não quer nada, mas era evidente que queria tudo. O visitante era uma figura astuta, trajando um terno que parecia caro demais para um ser infernal e exalando uma combinação de sarcasmo e arrogância. Era ele, o acusador, o coisa ruim, aquele que se especializou em puxar os piores instintos dos homens. Enquanto circulava pelo gabinete como se fosse o próprio dono do STF, o visitante foi direto ao ponto, sem rodeios. Ele queria a cabeça de Daniel Silveira novamente, metaforicamente falando. Ou talvez literalmente, quem sabe. A ideia era clara: colocar o homem de volta na cadeia, porque descumprir ordens do Supremo não era algo que ele pretendia tolerar, mesmo por tabela. Xandão, que já havia enfrentado toda sorte de situações, estava, entretanto, ligeiramente reticente. Há quem diga que ele ainda mantinha resquícios de humanidade. Ele ponderou que talvez fosse um exagero prender novamente Daniel, especialmente porque havia rumores de que o homem estava enfrentando problemas de saúde. Dizem que mencionou algo sobre uma crise renal e até sangue na urina, uma descrição suficientemente grotesca para qualquer um reconsiderar. Mas o acusador, é claro, não se deixava impressionar por detalhes médicos. Aliás, parecia francamente indignado com a ideia de que algo tão mundano como pedras nos rins pudesse interferir na aplicação de medidas cautelares. Ele retrucou com a impaciência de um professor que vê o aluno tropeçar no básico. Era um erro de princípio, um sinal de fraqueza. Afinal, quem mandava Xandão ou as pedras nos rins? A conversa se desenrolava como um jogo de xadrez entre um manipulador do direito e um especialista em manipulação. O acusador não poupava argumentos. Ele relembrou o ministro de todas as vezes em que este hesitou, quando teve pudores jurídicos e escrúpulos democráticos. E mais, fez questão de destacar como tais hesitações só foram superadas graças à sua intervenção direta. Se Xandão havia se tornado o senhor da corte, era porque aprendera a abandonar as amarras do razoável e abraçar a lógica do terror. Porém, mesmo sob tanta pressão, Xandão ainda tinha um fiapo de consciência. Havia o temor de parecer, ou melhor, de ser, cruel e desumano. "Vão me chamar de psicopata", ele teria murmurado, numa confissão quase involuntária. Mas o acusador, sempre cheio de resposta, não deixaria barato. Psicopata, ditador, qual o problema? Era melhor ser temido do que amado. Ele garantiu com a segurança de quem já testara a teoria ao longo de milênios. Mais do que isso, a desculpa da defesa da democracia era infalível. Um verdadeiro coringa para justificar censura, prisões arbitrárias e o que mais fosse necessário. O tom da conversa mudou levemente quando o visitante sugeriu que Xandão deveria olhar para casos futuros. Um nome inominável foi insinuado, mas não dito em voz alta. "Tudo a seu tempo", ponderou Xandinho, enquanto verificava as horas em seu relógio de luxo. Agora, a prioridade era Daniel Silveira. Sim, ele seria mandado de volta para Bangu, porque ousara desafiar o Supremo. Pedras nos rins ou não, o acusador estava decidido. E Xandinho, bem. Ele sabia reconhecer uma sugestão que era mais do que isso. No fim, o visitante desapareceu da mesma forma que chegou, deixando no ar um cheiro de enxofre e uma sensação incômoda de que as coisas estavam apenas começando. Xandinho, por sua vez, retomou os trabalhos com um ar pensativo. Afinal, quem precisa de descanso quando se tem o poder absoluto, ou quase isso, em uma noite abafada no STF?